as nossas casas já estão enfeitadas para o Natal. Em grandes centros de grandes cidades, já há semanas que já vemos as luzes brilhando, pinheirinhos bem enfeitados, as casas, lojas, todas se enfeitam nessa época do ano para vivermos essa espera do Natal. Mas a pergunta que deve permear o nosso coração: como está a nossa preparação interior, nossa preparação espiritual para esse tempo tão grande, de tão grandes graças para a nossa vida, que é o Natal, que é a vinda do nosso Messias e Salvador? Nós vamos oferecer a vocês uma série de vídeos a cada domingo para vivermos plenamente, profundamente essa espera espiritual que deve permear a nossa vida cristã. Esse advento que significa essa espera, esse momento litúrgico, 4 semanas em que nós vamos nos preparar para viver o Natal do menino Jesus. Nos acompanhe, compartilhe com seus amigos, mas sobretudo se prepare porque o Rei está a caminho. Hoje nasceu para nós o Salvador. É uma espera que tem como alegria viver esse mistério que no hoje, na história, nós somos capazes de viver esse mistério de um menino que nasce para a nossa salvação. É um tempo de preparo, é um tempo de expectativa. Não deixemos a graça de Deus passar. Esse momento de espera, esse advento que nós vivemos, esse tempo litúrgico tão grande, com tantas graças, e isso é muito bonito de percebermos em todo o ano litúrgico de nossa igreja. Cada tempo litúrgico possui o seu momento de graça especial, e o advento é um tempo de muita graça. Ainda que, em geral, na quaresma nós nos preparemos com muito mais fervor para celebrarmos a Páscoa do Senhor, sua morte e ressurreição, o advento traz para o nosso coração muitas graças. E já nesse primeiro domingo do advento, nós podemos contemplar essa graça especial de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Porque, de fato, as nossas casas podem ser que já estejam preparadas. Festas de final de ano temos aos montes em nossas agendas. Nós podemos, com muita frequência, dentro de nossas cidades, centros urbanos que vão se enfeitando para o Natal, nós podemos nos distrair nessas exterioridades que devem nos favorecer à espera do menino Jesus, mas essas exterioridades não podem nos tirar do foco daquilo que é essencial. Como está a manjedoura do nosso coração? Como está a manjedoura do coração para a chegada do menino Jesus? Para esse tempo de espera, Deus nos prepara num tempo litúrgico, Deus nos possibilita, nesse tempo de graça, uma verdadeira conversão. E é isso que é preciso termos diante de nossos olhos, de nosso coração. Esse tempo de advento, se nós ficarmos atentos aos detalhes litúrgicos, onde a cor que era verde até então, o tempo comum, o dourado da solenidade, dá seu lugar para a cor roxa. Essa cor roxa que significa para nós essa vigilância, esse tempo de penitência e de espera. Mas é uma espera que tem um caráter totalmente diferente. É uma espera que deve nos fazer ir das coisas exteriores à interioridade. E é por isso que essa cor roxa volta às nossas igrejas. Essa cor roxa da vigilância, da penitência. Essa cor roxa que nos possibilita voltar os nossos olhares para os sentidos interiores. E é por isso que precisamos estar atentos. De nessa exterioridade que muitas vezes o mundo nos coloca, na espera do menino Jesus, na espera do Natal, entre Papai Noéis, chocolates e duendes, nos preparar para essa manjedoura do coração que deve se preparar para a vinda do Senhor. Mas essa espera, meus queridos, não é uma espera meramente impaciente, meramente passiva, uma espera tristonha. É uma espera que tem como característica a alegria. Esse tempo do advento, ainda que seja um tempo em que nós não cantamos o glória, esse glória que nós preparamos somente para cantar, entoar solenemente no repique dos sínios, lá no Natal, lá na Noite Santa, ainda que seja um tempo em que as flores se tornam um pouco mais sóbrias em nossas igrejas, a cor roxa que nos possibilita esse tempo de introspecção, os cantos que se voltam para um tempo mais de espera, um tempo em que Cristo ainda não está presente no meio de nós, essa espera de 4 semanas, a cada domingo do advento em que nós vamos nos aproximando do Natal, nós vamos contemplando
algumas realidades pessoais e próprias de cada domingo para nos preparar, devem nos orientar para os sentidos internos. Mas essa espera que não é uma espera triste, não é uma espera que não tem sentido, uma espera vazia, uma espera como se nós estivéssemos num ponto de ônibus impaciente esperando aquele ônibus chegar, sem saber se ele chegará ou não, sem saber o seu horário. É uma espera que tem como característica a esperança, que tem como característica a alegria. E é uma alegria cristã que sabe que o Senhor virá, que sabe que o Senhor estará no meio de nós. E esse advento, ainda que comumente nós vivamos como essa espera da primeira vinda do menino Jesus, essa espera do nascimento do menino Jesus, do seu Natal, esse mistério grandioso em que nós vamos celebrar no dia 24 de dezembro, à noite, nós entoaremos com toda a igreja: hoje nasceu para nós o Salvador. É uma espera que tem como alegria viver esse mistério que no hoje, na história, nós somos capazes de viver esse mistério de um menino que nasce para a nossa salvação. Não é somente uma recordação, não é somente um fazer memória do passado distante. Esse mistério que a igreja possibilita que nós vivamos no Natal é esse mistério tão grandioso de um Deus que rasga a história e o tempo, esse Deus que se torna presente no meio de nós e que em 2000 anos de história até hoje se faz presente. Hoje nasceu para nós o Salvador, o menino Jesus. E é por isso que essa espera é tão alegre, essa espera é tão esperançosa, porque nós temos a possibilidade, a oportunidade de no hoje de nossas histórias contemplar o menino que nos nasce. Mas o advento é muito mais do que uma espera dessa primeira vinda do menino Jesus. A própria liturgia deste domingo, do primeiro domingo do advento, nos faz contemplar uma outra espera. O advento é esse tempo de grandes graças e por isso precisamos vivê-lo com grande fervor, com grande profundidade, porque é um tempo propício para nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor. Assim como Ele veio uma primeira vez, a liturgia vai fazer com que a gente contemple que Ele virá uma segunda vez e Ele virá como um ladrão. Por isso precisamos estar atentos, estar vigilantes, precisamos estar prontos para viver e celebrar bem a primeira vinda do menino Jesus, mas aguardar esperançosos a segunda vinda. Por isso é um tempo de vigilância, por isso é um tempo de preparar o nosso coração com fervor. Porque ainda que celebremos o Natal do menino Jesus no presépio, ainda que nos preparemos com cantos, com um pinheirinho, com todas as luzes possíveis, precisamos fazer com que o nosso coração esteja atento aos sinais do Messias que virá uma segunda vez. E além dessa segunda vinda, precisamos, e é por isso que a liturgia de hoje, em São Paulo, vai nos dizer que precisamos preparar o nosso coração, ser o santo que o Senhor espera que nós sejamos. Esse tempo do advento que faz com que nós compenetremos o nosso coração, nessa espera que prepara o coração para a vinda do Senhor. Porque entre a primeira vinda do Senhor que nós celebramos no Natal e a espera da sua vinda definitiva e gloriosa uma segunda vez, nós vivemos como que uma vinda intermediária. Entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor, Deus continua nos visitando. Jesus continua se fazendo presente nessas presenças, nessas vindas intermediárias. E por isso o nosso coração precisa desses tempos litúrgicos para não nos dispersarmos, para que a nossa vida espiritual não seja uma vida espiritual meramente transitória, como que sobrevivendo de cada dia, a cada momento, como que muito desatentos àquilo que o Senhor espera de nós, da nossa conversão. Esse Cristo que está presente no meio de nós e vem ao nosso encontro cotidianamente. Assim como no presépio, assim como no seu primeiro nascimento, Ele veio discretamente, Ele veio sutilmente, não veio permeado por honras, glórias. Essa preparação do próprio José, Maria, de todo o povo de Israel, sempre foi marcado por uma preparação bem discreta, uma preparação silenciosa, uma preparação do coração. E por isso, muitas e tantas vezes nós podemos nos distrair, podemos fazer com que essas coisas exteriores, e repito, que não são ruins, elas devem trazer para nós essa alegria própria do cristão, porque esse tempo não é um tempo de tristeza,
não é um tempo que não tem sentido. E as luzes que nós preparamos, esses enfeites que nós fazemos, as festas que nós preparamos, devem trazer para o nosso coração essa alegria do esperar. Mas nós não podemos correr o risco de antecipar, nesse tempo em que nós estamos vivendo, o Advento, antecipar a alegria do Natal. É um tempo de vigilância, é um tempo de preparação, é um tempo em que nós precisamos do exterior voltar para o interior, das coisas que passam, aprender a abraçar as que não passam, daquilo que é meramente transitório, eu aprender a escolher aquilo que é perene, aquilo que é preciso, aquilo que é certeiro no meu coração. E aí eu vou conseguindo fazer uma experiência autêntica de Advento. Esse menino Jesus que vem e ele virá uma segunda vez, Maranata, é o que os primeiros cristãos sempre diziam, vem Senhor Jesus, nós vamos nos preparando e fazendo com que o nosso coração vá entrando cada vez mais nessa lógica do Advento, desse Senhor que vem. Mas esse Senhor que vem, certeza que Ele virá, essa esperança que não decepciona, esse momento de grande graça que nós temos a oportunidade de viver e que vai trazendo no nosso coração essa alegria. E qual é a alegria que o cristão vive? Qual é o momento de alegria? O que nós podemos entender por alegria? Porque muitas vezes nós confundimos em nossa caminhada de fé a alegria com uma certa euforia, a alegria com uma certa transitoriedade da felicidade que está muito ancorada, não na alegria do Senhor, mas na alegria que se dá na euforia das coisas que passam, essa alegria que é transitória. Jesus vem nos anunciar uma alegria que é permanente, uma alegria que em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio à espera do que ainda não veio, nós vamos conseguindo cada vez mais contemplar esse doce menino Jesus, essa espera do menino Jesus que veio uma vez, virá uma segunda vez e continua vindo cotidianamente em nossa vida, nós vamos conseguindo preparar o nosso coração para acolher esse menino Jesus. E essa alegre espera, essa expectativa que nós temos dentro do nosso coração, ela em nossas almas, em nossa vida espiritual, nessa perspectiva de esperar a segunda vinda do Senhor, e por isso o Advento vai fazer com que o nosso coração, isso talvez pode ser uma grande novidade para muitos, a liturgia toda se volta, na primeira metade do Advento, nas nossas orações que fazemos, na liturgia da palavra, se volta muito para a segunda vinda do Senhor, porque contemplar a iminência da vinda do Senhor uma segunda vez traz muitas graças e bênçãos para a nossa vida espiritual. Porque se nós vivemos de tal forma distraídos com essa segunda vinda, porque Jesus prometeu, Ele veio uma vez e virá uma segunda vez, se vivermos distraídos disso, nós podemos colocar em risco, inclusive, a nossa salvação, vivendo dia após dia como se nada acontecesse. E por isso esse tempo é um tempo de grandes graças e requer de nós uma grande profundidade, requer de nós uma vida sacramental mais fervorosa, requer de nós essa expectativa pelo Senhor que virá, fazendo progressos ainda maiores, como diz São Paulo na segunda leitura deste domingo. Fazei progressos ainda maiores. Certamente muitos de nós já fizemos progressos durante todo esse ano que passou. Esse final de ano, em geral, popularmente, nós conseguimos meditar por músicas populares, por fechamentos de ano, por balanços que fazemos do ano que passou. Nós conseguimos já dentro de nós, profissionalmente, pessoalmente, na vida de relações amorosas, vida familiar, vida de estudos, nós conseguimos já culturalmente fazer esse exame de consciência anual. Comumente nós fazemos isso. Entra ano, sai ano, chega às vésperas de um ano novo, o que nós fazemos? Nós meditamos tudo o que passou. E esse Advento, iniciando já um novo ano litúrgico, porque com o Advento nós iniciamos todo um itinerário novo, uma nova perspectiva litúrgica, um ano novo litúrgico que faça com que o nosso coração já nesse Advento se prepare para a segunda vinda do Senhor, fazendo com que o nosso coração precise estar atento a esses progressos interiores mais profundos que precisamos fazer. E essa expectativa, que nem dizia, que não é uma expectativa vã, não é uma expectativa vazia. Quando eu era criança, e isso é muito interessante também de notarmos, naquilo que comumente, naquilo que culturalmente já vivemos do Natal,
Nada pode nos antecipar essa alegria que só no dia 24 à noite nós iremos celebrar. Esse tempo do Advento é um tempo de espera. Por isso, a igreja nos possibilita essa coroa do Advento, essas 4 velas, onde a cada domingo nós vamos acendendo uma após outra, aguardando o Senhor que vem. Jesus ainda não nasceu, ainda não é o tempo do Natal, ainda não é um Feliz Natal, ainda é o tempo da expectativa. E quando era criança, muito inspirado pelo testemunho dos meus avós, eu era muito ansioso pelo Natal. Chegava novembro, eu já queria fazer o presépio, eu já enfeitava a casa, porque já esperava ansiosamente esse Natal. Mas em algum momento da minha vida, quando era mais jovenzinho, quando era criança, eu fazia uma experiência um pouco diferente. Eu preparava todo o presépio, deixava tudo pronto, e quando em novembro iniciava esse percurso, eu colocava lá no horizonte do presépio José e Maria, devagarinho caminhando até Belém, até o presépio, até lá a cripta, a gruta, a manjedoura onde Jesus nasceria. Não colocava todas as personagens, eu fazia pedagogicamente, como uma criança, esse percurso de José e Maria indo até Belém. Chegando em Belém, aí sim eu acrescentava os pastorinhos, aí sim acrescentava os anjos, só na Noite Santa. E na Noite Santa, assim como liturgicamente nós fazemos, colocava o menino Jesus. Jesus ainda não está no presépio, Jesus ainda não nasceu. É uma expectativa, é uma espera. E só depois é que eu acrescentava os Reis Magos, para na Epifania, lá em janeiro, celebrar essa manifestação da glória do Senhor. É isso que precisamos ter no nosso coração, meus queridos. Uma preparação, não tanto exterior, mas se o exterior favorece, que façamos exteriormente aquilo que nosso interior precisa. Essa expectativa, essa espera gradativa, esse amanhecer, essa experiência que nós podemos fazer quando acordamos de madrugada e contemplamos o nascer do sol. Esse nascer do sol que vai devagarinho iluminando as trevas da nossa noite, as trevas do nosso coração, até que esse sol que é Cristo Senhor que nascerá do alto, esse sol nascente que veio nos visitar, até que Ele esteja a pino iluminando os nossos corações. Mas esse tempo do Advento é um tempo de espera e precisamos exteriormente favorecer essa espera. Ainda não é Natal, ainda é um tempo de expectativa, ainda é um tempo de preparação no nosso coração. E essa preparação exige de nós esse tempo de esforço, esse tempo de conversão do nosso coração, essa expectativa pela primeira vinda do Senhor que alegra o nosso coração. Viver cada tempo litúrgico como Ele merece. Viver cada tempo litúrgico como aquilo que Deus favorece através da igreja de vivermos. Nós sabemos que Jesus nasceu há 2000 anos atrás em Belém. Nós já sabemos pela história que Ele morreu e ressuscitou na cruz. E por que a igreja permite anualmente no tempo litúrgico fazermos esse tempo pedagógico e litúrgico? Para que aquilo que aconteceu lá atrás rasgue a história e o tempo e nos atinja nesse mistério. Jesus, como esse mistério do nascimento, como esse mistério da sua cruz e ressurreição, toda a sua vida, que é um grande mistério de salvação para nós, Ele nos possibilita, esse Deus que entrou na história uma vez por todas na humanidade, Ele nos possibilita vivermos essa graça de Deus no hoje da história. Como eu dizia no início da nossa reflexão, não é lá atrás que Jesus nasceu, Ele precisa nascer hoje. E com isso, nós encerramos esse primeiro domingo do Advento, esse primeiro domingo dessa expectativa pelo Messias. No hoje da tua história, o Senhor precisa nascer. E para que Ele seja aquele que nasce no teu coração, para que Ele seja de fato esse Messias que encontra no teu coração a manjedoura digna de nascimento, precisamos nos preparar hoje, para que lá no dia 24 tudo faça sentido. Para que lá no dia 24, onde nós entoaremos solenemente mais uma vez o glória a Deus nas alturas pelo nascimento do Senhor, quando lá na frente celebrarmos o nascimento, a vinda do Senhor, para quando o nosso coração, agora preparado para a vinda do Senhor uma segunda vez, contemplarmos Ele face a face, glorioso, assim como Ele veio uma primeira vez, a segunda vez que Ele virá, nessas vindas intermediárias que o Senhor vai nos fazendo no nosso coração, nós estaremos preparados, porque nós fomos capazes, nós demos tempo e demos espaço ao Senhor para que o nosso coração se prepare.
É um tempo de preparo, é um tempo de expectativa. Não deixemos a graça de Deus passar. Como diz Santo Agostinho, eu tenho medo da graça de Deus que passa e não volta. Eu tenho medo dessa graça de Deus, desse tempo, esse kairos que rasga a história. Eu tenho medo dessa graça de Deus que passa e não volta. Por isso, ouça o apelo do Senhor nesse tempo de advento, que exige de nós uma preparação mais profunda, esse progresso mais profundo que precisamos fazer. E nos acompanhe nessa jornada espiritual, de a cada domingo nos aproximando do nascimento do menino Jesus, e contemple na tua história esse menino Jesus que possibilitou que o teu coração se preparasse neste ano, neste tempo da graça, mais e melhor para a vinda do menino Jesus. Deus os abençoe.